Saudações, eu sou o William Moraes e esse é mais um vídeo que eu vou fazer fazendo, sem roteiro. Esse é o vídeo de jogos número 3 e fazia um bom tempo que eu queria fazer esse vídeo, porque eu queria falar sobre o RPG, o Role Play Game. E mudou minha vida porque foi um exercício de interpretação, logo depois eu criei um grupo de teatro, e foi um exercício de escrita, porque eu desenvolvia os personagens, as histórias deles, bem antes de mestrar os jogos. E eu vou resumir muito basicamente o impacto que o RPG teve na minha vida e na vida das pessoas que eu pude observar a partir dos jogos que eu mestrava. Eu conheci o RPG em 99, para ser exato, no ano novo, no primeiro dia de janeiro, quando eu fui a uma festa de Réveillon na casa de um amigo e fiquei por lá mesmo, capotei. No dia seguinte eu acordei e eles estavam jogando um jogo muito doido chamado RPG e eu falei, que loucura isso aí. Eu não estava entendendo nada, mas eu assimilei o básico, que era um jogo narrado, onde um dado rolado era usado como guia para medir êxitos ou fracassos de determinadas ações. E essa essência ficou guardada. 8 meses depois, sem ter o que fazer na casa de um outro amigo, eu lembrei desse jogo e falei, por que não, né? Mas como eu não sabia as regras, eu inventei as minhas, o meu próprio sistema. E aí nasceu o meu sistema WM, que é um sistema simples, de pouquíssimas páginas, mas de abrangente aplicação. Funciona para qualquer universo, de qualquer tema, de qualquer tudo. E para convencer as pessoas a jogar, eu desenhava o personagem de cada uma delas. E foi engraçado porque era a primeira aventura que eu estava fazendo, eu estava medindo ainda a dificuldade. Então, praticamente, em cada sessão morria 1, 2, todo mundo morria. E eu desenhava outro personagem. Depois eu aprimorei um pouco mais as coisas, quando eu digo um pouco, é muito. Porque além de desenhar os personagens, eu fazia os itens que eles podiam conquistar. E se eles conquistavam uma peça de armadura, eles tinham uma proteção a mais. E os personagens foram evoluindo. Eu fiz umas 4 temporadas, eu chamava de temporadas, as campanhas. E foi nessa época que eu mestrava o RPG de mesa que eu percebi a utilidade do RPG como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Isso aconteceu porque um dos jogadores da minha mesa era homofóbico, ao extremo. Eu cheguei a ouvir barbaridades da boca dele e sempre me incomodou aquilo ali. Mas, ao invés de cortar a amizade ou cortar o cara da mesa, eu resolvi trabalhá-lo. E o que eu fiz? Eu criei um NPC que era gay, personagem que eu controlava. E foi muito curioso porque a primeira cena, no alto de uma colina, estava ele e um outro jogador. Eles viram uma carruagem sendo atacada. O cocheiro veio com um lencinho bordado onde tinha as iniciais JS e pedindo ajuda. Os bravos guerreiros desceram a colina e foram salvar quem estava em perigo, achando que era uma donzela. E não era. No caso, JS era de Julian, eu não lembro o sobrenome, faz muito tempo. Eu desenhava todos os personagens e todos os NPCs, não eram desenhos requintados, porque eu fazia vários, eu realmente fazia muitos. Mas o Julian é esse aí, que vocês podem ver. E eu lembro da indignação desse jogador ao perceber que a donzela da imaginação dele não era um homem. Mas aconteceu desse personagem ficar grato e convidá-los para uma festa num castelo, e eles, interesseiros como eram, porque eram aventureiros que estavam precisando de uma grana, aceitaram o convite e foram até o castelo. Chegando no castelo, eles perceberam que esse Julian, que era na verdade o irmão mais novo de um rei, ele era muito maltratado, ele era a vergonha da família, era praticamente o... como é que é o nome daquele? Tyrion, era praticamente um Tyrion Lannister na época, nem sabia o que era Game of Thrones, mas esse personagem, ele era muito sagaz, inteligente. Eu nunca caprichei tanto no personagem como nesse, porque ele tinha uma função específica. E eu fiquei muito satisfeito com desenvolver daquela aventura, porque várias situações aconteceram na festa, e no fim dessa festa, acontece um fato inusitado, porque esse Julian é acusado de uma coisa, e esses dois personagens que estavam querendo ganhar a atenção ou até cair nas graças da realeza, tinham acabado de ter uma oportunidade de entrar na nobreza por terem sido cativados pelo Julian. Resolveram defendê-lo, mesmo quando ficou claro que o Julian seria expulso dos reinos e se tornaria tão pobre quanto eles. O que na verdade acabou não acontecendo. Mas ele foi defendido sim por esses jogadores, incluindo esse que a princípio tinha essa resistência. Esse Julian durou muitas temporadas, foram muitos episódios, e no fim das contas ele ganhou Oscar de melhor NPC e todo mundo amava ele, inclusive esse jogador, porque eu fazia isso. Oscar de melhor NPC, melhor jogador, melhor cena de ação, melhor frase de efeito, melhor cena romântica, tinha mesmo o Oscar.
E por que eu tô contando isso? Porque não passou muito tempo, eu encontrei esse meu amigo na rua com um grupo de amigos, e entre esse grupo de amigos tinha um gay. E tava todo mundo feliz junto na vida. E é uma mensagem importante porque hoje em dia a gente tem a mania de excluir todo mundo. Eu acredito na desbrutalização do ser. Eu acredito que todo mundo é uma pedra bruta a ser trabalhada. Todo mundo, num nível ou no outro. A gente esquece disso às vezes, mas a gente também já fez coisas das quais a gente não se orgulha muito, acredito. Então, fica aqui inclusive um pedido, não é uma obrigação. Eu entendo muito bem que se você já não tem mais paciência ou energia para lidar com tal, que não o faça. Mas se você ainda tiver um pouquinho de esperança no mundo, na humanidade, faça seu esforço para ajudar a trabalhar essa pessoa. Não desista dela completamente ou por uma atitude ou milhares, porque é possível mudar as pessoas. O RPG, ele trabalha as pessoas, e não só no jogo. Você começa a criar um elo ali. O RPG sempre foi uma questão de socialização, de interação. Quantas pessoas eu já conheci que trouxeram para minha mesa quando eu estava mestrando, que eu nunca tinha visto na vida, eu conheci naquele dia, e a gente começa a criar novas amizades, e a gente começa sim a influenciar as pessoas, e a gente pode influenciar de forma positiva sim. Eu não quero que esse vídeo fique gigante, eu até queria ter falado mais sobre o RPG Live Action, que é ainda mais contundente do que o RPG de mesa, onde é narrado e há aquela imersão, mas não tanto quanto o live action. E eu sei que existe um preconceito gigante, até mesmo entre os jogadores de RPG, ou os nerds, geeks, ou o que quer que seja, porque amigos meus já vieram me dizer que live action é demais, é crossline. A rejeição é tão especial que tem até um nome em inglês pra ficar chique, crossline. Sinceramente, a gente trabalha, eu e minha namorada, que fundamos o Excalibur Live Action, ela é psicóloga, então não preciso nem falar o quanto a nossa proposta era de desenvolvimento pessoal, na verdade ainda é. Quantos lives a gente já fez, e a gente também fazia por temporada, foram 6 temporadas, com muitos episódios. E a gente também usou o RPG misturando o live action com o RPG de mesa para vários treinamentos empresariais, foram pelo menos uns 4, um deles foram quase 30 gerentes de uma mega corporação bilionária do mundo. E o efeito é fantástico, simplesmente maravilhoso. No live action das turmas que a gente aplicava, a gente viu muita coisa acontecer, dentro e fora do jogo. É uma coisa absurda. Isso de falar da desbrutalização das pessoas, nós temos amigos, né, que eu não vou dizer quem é para, né, proteger a privacidade da pessoa, mas se a pessoa estiver vendo, ela vai saber quem é, que no passado chutava animaizinhos na rua e jogava pedra e não tinha coração para isso não. Simplesmente por conviver com a gente, que sempre cuidou de bichinhos, salvou, resgatou, fez essa coisa toda. Minha namorada tem um sítio com 475 mil cachorros. Você sacode uma árvore e cai cachorro. Esse cachorro pula você. É uma doideira. Esse amigo mesmo adotou um cachorro e se emocionou ao perceber que aquilo ali era uma vida. O carinho que ele desenvolveu, que ele aprendeu a desenvolver, isso é uma questão de perspectiva, de momento, de evolução. Então eu poderia ficar fazendo um vídeo aqui pro resto da vida dos exemplos que a gente viu dentro e fora do jogo, do quanto o RPG é uma ferramenta para desenvolvimento pessoal. Não é à toa que a gente sempre quis fazer trabalhos didáticos com o RPG. E fomos convidados, eu não sei se foi 2011, 2012, pela UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, para desenvolver um RPG de mesa, que seria uma disciplina que abordasse todas as situações vividas pelos alunos durante o curso e depois do curso. Foi um trabalho extenso, foram meses de pesquisa, conversando com os professores que fizeram a encomenda, com os outros colaboradores que nos diziam, ó, isso aqui realmente representa muito bem o que a gente queria e tudo mais. A gente criou várias situações, tanto que quando a gente fez uma amostra do trabalho com as professoras sentadas assistindo a aplicação do jogo para um grupo de jogadores, teve jogadora que até chorou. Então eram várias situações pesadas mesmo, onde tinha criança que era agredida pelo pai, as pessoas tinham que conseguir tirar a informação da criança. Foi fantástico. E até o ano passado, eu não sei como é que tá esse ano, mas até ano passado era uma disciplina obrigatória. Como eu disse, eu poderia ficar horas, dias, meses, anos, já que a gente está 13 anos, trabalhando com o RPG, seja com treinamento empresarial,
ou trabalhando com RPG de forma recreativa. Somos contratados para fazer aventura, tanto para criança, como para adolescente, como para adulto. Durante 2 anos, inclusive, a gente ficou focado apenas em live action para criança, porque o nosso forte era adolescente e adulto. Então a gente ficou 2 anos fazendo e foi maravilhoso, porque as crianças realmente se entregam à imaginação. Não precisávamos construir cenários, como fizemos para os adolescentes e adultos, até construir casas nas árvores do sítio do meu amor a gente construiu. As crianças simplesmente... Me lembro de uma cena na qual eu era um barqueiro que tinha que atravessá-los com um barco, um rio muito grande. E a turminha veio e tudo mais, só que eles estavam com uma fugitiva dos orcs. E esse barqueiro, ele vivia nessa terra dos orcs e, enfim, ele não podia ir contra os orcs. E ele falou, olha, não vou poder ajudar vocês a atravessarem com essa moça aí não, porque a coisa tá feia, pro meu lado vai dar problema. Porém, como ele estava amaldiçoado, ele tinha sido transformado num monstro, ele não era humano, ele disse, olha, se vocês conseguirem um amuleto que me faça voltar ao normal, eu posso ficar do outro lado do rio e voltar a viver uma vida como humano, como todo mundo, eu saio dessa terra maldita. Vamos fazer esse acordo, vocês conquistam um medalhão que vai quebrar a maldição e eu atravesso vocês. E eles vão atrás do medalhão, mas não conseguiram, porque RPG é assim, não é só sucesso. E quando eles voltaram, restou ser na argumentação. E eu pensei, dificilmente vão conseguir. E aí o personagem falou, eu não posso ajudar vocês porque eu continuarei a ser um monstro. E um menino de 8, 9 anos no máximo, chegou até mim e disse, olhando nos meus olhos, moço, se você não ajudar a gente, aí sim você será um monstro. Na hora eu falei, leva os barcos tudo, leva meus dinheiros, me leva, me abraça, me leva junto com vocês. Isso são pequenos exemplos. O RPG mudou a minha vida. Eu sei que mudou a vida de muita gente que teve contato com o nosso trabalho. Eu digo que mudou a minha vida porque foi a base para eu começar a escrever realmente histórias, porque eu pirava em elaborar roteiros fascinantes para os meus RPGs. Puta exercício para desenvolvimento de personagem, de roteiro, e me deu muita base para interpretação sim, criando um grupo de teatro para contar a história dos livros que eu escrevo. E o RPG está diretamente relacionado a isso, não só como origem, como acompanhando. Tem os jogos que eu estou desenvolvendo, quem me acompanha está vendo, como esse trechinho aqui, ó. Tem também o roteiro para jogo, que eu chamei de RPG Jogo, que é um RPG solo, também no universo do Pirata Onyx. Você poderá encontrá-lo para vivenciar uma aventura inesquecível. Paralelo a isso, tem o RPG narrado por mim, onde um grupo de jogadores busca um lugar na tripulação do Pirata Onyx. Já é a segunda turma, tem até algumas ilustrações que eu fiz dos personagens deles, uns 3 aí de amostra, que são personagens construídos por eles mesmos, eles passam a referência para mim, e eu acabei fazendo uma arte só para ilustrar, não é uma coisa muito requintada mesmo não, mas e tem também alguns NPCs que vão aparecer na história, eu já fiz toda a arte. E é muito bacana porque eu sou o escritor e eu estarei narrando, então com certeza o que acontece ali é mais um episódio que poderia muito bem estar na minissérie. Mas é interativo, fantástico. E se você quer conferir como essa escola do RPG influenciou na minha forma de escrever, eu já lancei a minha minissérie literária que complementa o meu livro Onyx e serve também como material de introdução. Já está liberado o episódio 1 chamado Segredo. Você pode solicitar tanto em áudio, em MP3, como PDF ou arquivo para Kindle. É gratuito e vale a pena dizer que quando chegarmos a 50 solicitações e já passamos da metade, vamos gravar com atores esse episódio e liberar o episódio 2, também gratuito. O que eu falei? Você falou games. Como é que é? Game. Como é que eu falei?